Sim. Já dá uma palavra aqui pro pessoal que já tá entrando, já tem 46 pessoas. Ah, velho? É. Peraí. Tá com mais de 10 mil seguidores. Cadê o Iro? Foi pra sala? O Iro foi pra sala, foi? Tá, ali apareceu. Vamos. Já vem dar as boas-vindas aí pro pessoal. Já tá ao vivo. Bora. Bora, Arima. Não, eu não vou aparecer não. Ei, pessoal, bom dia. Bom dia não, boa tarde a todos. Dá boas-vindas a vocês aí, mais um sorteio das nossas turmas do Energif. Agora o semestre 2024.2. Vai ter as aulas aí agora no começo de março e a gente vai fazer agora o sorteio dos classificados. Então a dinâmica do sorteio vai ser o seguinte: nós vamos começar sorteando as turmas da manhã. Inicialmente o público interno, lembrando que são 10 vagas para o público interno, 20 vagas para o público externo e depois passar para o turno da noite seguindo a mesma metodologia. Só lembrar também, acho que todos tiveram acesso ao edital, no seu item 6.4.1, ele diz que nós temos que destinar 20% das vagas para o público feminino, certo? Então 20% das vagas nós teremos que ter no mínimo duas mulheres no público interno e no mínimo 4 mulheres no público externo, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o sorteio geral, colocar todos os nomes em uma urna. A urna está aqui, a urnazinha. A urna é criada especialmente para o sorteio, certo? Então a gente vai colocar todos os nomes do público interno e sair retirando de um por um. A gente conta aqui com a ajuda do Diego, que vai fazer a retirada dos nomes. A gente vai já embaralhar ali na urna e vamos tirar da seguinte maneira. Vamos tirando. Se no oitavo papelzinho tirado, na oitava inscrição, houver só homens, o nono vai para o 11º, depois 12º, até que a gente atinja o percentual de 20% de mulheres, né, nesse quesito, no caso 2 mulheres. Se durante o percurso, durante o sorteio sair as 2 mulheres, a gente segue o percurso normal. Então Irailma, eu pedi ajuda a Irailma aqui para embaralhar aqui o papelzinho. Amanhã interno, né? Amanhã, lembrando que a gente vai fazer o sorteio agora da turma amanhã, o público interno. A Irailma vai não, pode amassar. Vai amassando um por um. Pode amassar aí, Bem chato. Temos algumas pessoas aqui conferindo a lisura do processo. Evanilson, Carlos Henrique ali. Já não. Tá assinando. Lembrando, só está participando do sorteio aqueles que tiveram a sua inscrição deferida. Os que tiveram a inscrição indeferida estão fora do processo. Explica só o que é deferido e indeferido, pessoal. Deferido foram aqueles que tiveram a documentação apresentada toda ok. Quem faltou alguma documentação ou estava em desacordo com o edital é considerado como inscrição indeferida.
Um exemplo que aconteceu foram menores de 18 anos. Nós tivemos, acho que, 4 inscrições com menores de 18 anos e essas 4 inscrições tiveram que ser indeferidas. E também tivemos algumas inscrições faltando documentação que também foram indeferidas. Então, vou chamar aqui o Diego para me auxiliar aqui. O Diego aqui vai puxando os papelzinhos e vai seguindo a classificação na ordem que ele vai retirando. Eu peço para o Diego retirar o papel e mostrar aqui na câmera o nome da pessoa. Marcos Mauricélio Alves Batista. Então a Irailma marca ali, Marcos Mauricélio como sendo o primeiro. Você tá achando o celular aí? Segundo a ser retirado. Lohane Silva do Nascimento. Lohane Silva do Nascimento. Aqui, pronto. Lohane Silva do Nascimento. Então já temos uma mulher aí já. Jadiene Costa Silva. Jadiene Costa Silva. Então com a Lohane e a Jadiene a gente já atinge a cota aí do sexo feminino. Os 20% de vagas destinadas ao sexo Cleomar feminino. do Nascimento Rodrigues. Cleomar do Nascimento Rodrigues. Quarto. João Pedro Diniz Melo. Certo. João Pedro é o quinto. São quantos? Vamos puxar todos. Mas só passam os 10 primeiros. José Nilton Cândido Lima Filho. José Nilton é o sexto. Rodrigo Duarte Germano. Rodrigo Duarte Germano é o sétimo. Vinícius de Souza Lima. Vinícius de Souza Lima é o oitavo, né? Joaci Gomes de Souza Filho. Joaci Gomes de Souza Filho é o nono. E o décimo agora. Ana Letícia Alves Bezerra. Ana Letícia Alves Bezerra. Então já temos os 10, certo? Dentre os 10 foram 3 mulheres, não foi, velho? Foi. Então, com esses 10 já atingiu a cota, digamos assim, dos 20% do sexo feminino. A gente vai continuar puxando os nomes aqui para a gente gerar uma lista de classificáveis. Caso algum desses 10 venha a desistir, a gente vai chamando na ordem da lista de espera. Então, do primeiro, 12º até o último inscrito. Uma forma também de conferir que todos participaram, todos os nomes estavam aqui dentro da urna. Antônia Duarte da Silva. Antônia Duarte da Silva, 11º. Alisson Amâncio Lemos Gonzaga. Não precisa mais nem embaralhar, é só puxar e puxar. Lucas Lima Torres. Lucas Lima Torres. Tem embaralho aqui. Maria Keila da Silva Ferreira. Lembrando que esse é o sorteio do público interno. Turno da manhã. Pedro Ramon Oliveira Paula.
Antônio Carlos de Freitas Silva. Elias da Silva Leite. Elias da Silva Leite é o 17º, né? É. Maria Thalia Araújo Souza. Maria Thalia Araújo Souza. Evanilson Ferreira Teixeira da Silva. Evanilson é 19º, né? 19º. Carlos Daniel Simão dos Santos. Carlos Daniel Simão dos Santos. Heitor Bonfim Barbosa Amorim. Luzia Mirelle Salles Silva. Luzia Mirelle Salles Silva. Denise Lima de Matos. Denise Lima de Matos. Wislian Lucas Bezerra. Wislian Lucas Bezerra. Anderson Diniz da Silva. Anderson Diniz da Silva, acho que é o 25º, né? É. Fabrício Santos da Paz. Fabrício Santos da Paz. Cícero Bruno da Silva Almeida. Felipe Cândido Tomás. Felipe Cândido Tomás. Davi Fernandes Pereira. Davi Fernandes Pereira. Rafael Moura da Silva. Rafael Moura da Silva. Severino Moura Bisneto. Severino Moura Bisneto. Ismael da Silva Arruda. Ismael da Silva Arruda, acho que é o 32º, né? 32º. Clarissa Manuela Silva Viana. Guilherme Henrique Oliveira de Souza. Por último, É o último agora. E por último, Francisco Matheus Batista. Francisco Matheus Batista. Estão fazendo a chamada aí dos 10 primeiros colocados. Lembrando que depois dessa lista, a gente vai estar publicando amanhã o resultado oficial do sorteio. E o primeiro, puxa, mas quem foi o primeiro? Marcos Mauricélio Alves Batista. Fala mais uma vez. Marcos Mauricélio Alves Batista. Segundo. Segundo, Lohane Silva do Nascimento. Terceiro, Jadiene Costa Silva. Quarto, Cleomar do Nascimento Rodrigues. Quinto, João Pedro Diniz Melo. Sexto, cadê o sexto? José Nilton Cândido Lima Filho. Sétimo, Rodrigo Duarte Germano. Oitavo, Vinícius de Souza Lima. Nono. Cadê o nono? Aqui, Joaci Gomes de Souza Filho. E o 10º, vou ver aqui, Ana Letícia Alves Bezerra.
Iro. A gente já está aqui iniciando aqui a dobragem dos papéis do público externo, ainda turma da manhã, certo? Dentro de instantes a gente inicia aí a chamada. Já no público externo, o público externo são 20 vagas e desses 20%, 20 vagas nós temos que sortear no mínimo 4 do sexo feminino, certo? Então a gente vai começar o sorteio aqui com a ajuda do Diego de novo, certo? Seguindo a ordem crescente. O primeiro a ser chamado, lembrando, público externo, turma manhã. José Yuri Lima Correia. José Yuri Lima Correia. Você sabe qual é aí, né? Primeiro, vou botar só o nome. É. Antônia Caroline de Freitas Silva. Jadna. Deixa eu ver pra cá. Já foi uma mulher, né? Isso. Terceiro agora. Edilson Pinheiro Rodrigues. Isaac Lima Silva. Elídio Brito de Araújo. Nairton dos Santos Lima. Carlos Daniel Silva de Araújo. Vitor Hugo do Nascimento Pereira. Antônio Tales de Matos Ferreira. Antônio Tales é o nono. O nome. Nono. De Souza Correia, 10º. E a segunda mulher, né, Helena? Pablo Bezerra Batista Lima. É o 11º. Alisson Viana Félix. Alisson Viana Félix. Thaís Alencar da Silva. Thaís Alencar da Silva. 13º. É o 13º e a terceira mulher. Isaías Marques Fernandes. Isaías Marques Fernandes. Luciano Ventura de Moura. Luciano Ventura de Moura. 15º. Anderson de Oliveira Nogueira. Anderson de Oliveira Nogueira. 16º. Nádila Kettering Ribeiro Barros. Nádila Kettering Ribeiro Barros. É a 17º e a quarta mulher. Então preenche os 20% já do sexo feminino. Cícero Mateus Almeida de Moraes. Camille Vitória Alves Roberto. 19º. E o 20º agora para fechar a turma. Em 20º, Robson Bezerra Lima. Então esses 20 nomes que acabaram de ser sorteados são os 20 classificados e a gente passa agora para os classificáveis. Do 21º em diante são os classificáveis. Ricardo Santana Silva. Pedro Henrique Brito Zacarias.
Dion de Oliveira. Dion de Oliveira. Juan Ícaro Barbosa Amorim. Raul Adson Moraes de Alexandre. Raul Adson Moraes de Alexandre. José Ayrton Araújo Filho. José Ayrton Araújo Filho. Natan Costa Rodrigues. Natan Costa Rodrigues. Gilmário Gomes de Matos. Gilmário Gomes de Matos. André de Oliveira. André de Oliveira. Antônio Israel Silva Oliveira. Carlos Daniel da Silva Leandro. Vanessa Vitor Lima. E o último agora. Soliano da Silva Ferreira. Pronto, esse foi a classificação da turma da manhã. Eu vou pedir aí para fazer a chamada também dos 20 classificados. Só lembrando, quem ficar nos classificáveis, fora das 20 vagas ou fora das 10 também do público interno, fica atento às redes sociais do campus, porque no ato da matrícula, faltando algum desses 20 ou dos 10 internos, a gente vai estar chamando na lista de espera, no caso dos classificáveis, certo? Então pedir a Irailma aí para fazer a chamada dos 20 classificados, enquanto eu dou prosseguimento aqui à turma da noite. José Yuri Lima Correia, Ana Caroline de Freitas Silva, Edilson Pinheiro Rodrigues, Isaac Lima Silva, Elídio Brito de Araújo, Nairton dos Santos Lima, Carlos Daniel Silva de Araújo, Victor Hugo do Nascimento Pereira, Antônio Tales de Matos Ferreira, Leandra de Souza Correia, 11º, Pablo Bezerra Batista Lima, 12º, Alisson Viana Félix, 13º, Thaís Alencar da Silva, 14º, Isaías Marques Fernandes, 15º, Luciano Ventura de Moura, 16º, Anderson de Oliveira Nogueira, 17º, é quem? Nádila. Cadê? Aqui, Nádila Keteri, é? De Ribeiro Barros, acho que é Keteri. Aí, 18º, Cícero Mateus Almeida de Moraes, 19º, Camille Vitória Alves Roberto e 20º, Robson Bezerra Lima. Estamos embaralhando aqui já as inscrições definidas do turno noite. Lembrando, iniciando pelo público interno. Cadê o Diego? Tá aqui ainda. Não tá tomando não. Pronto. Tá aqui todo o público interno. A gente vai seguir a mesma metodologia, certo? São 10 vagas, no caso, 2 dessas vagas são direcionadas a mulheres, certo? Então vamos iniciar aqui
com a ordem de classificação. Jade Pereira Araújo. Jade Pereira Araújo. Primeira mulher, né? É. Primeiro do público interno, turno noite. Wesley Alves Felinto. Wesley Alves Felinto. João Vitor da Silva Oliveira. João Vitor da Silva Oliveira. Gabriel Pereira Moreira Souza. Gabriel Pereira Moreira Souza. Jussara Gonçalves de Souza. Jussara Gonçalves de Souza é qual? O quinto, já preenchendo já as 2 vagas do sexo feminino. Francisco Marco Pereira Borges. Francisco Marcos Pereira Borges. Matheus Gomes de Alencar. Matheus Gomes de Alencar. Cícero Hugo Silva Araújo. Cícero Hugo Silva Araújo. Cícero Hugo é o quê? Aí agora? O oitavo. O nono agora. Samuel de Arruda Sampaio. Samuel de Arruda Sampaio. É o nono. E o 10º? Pedro Tiago Mendonça Pereira. Pedro Tiago Mendonça Pereira. Então esses são os 10 classificáveis e com atingindo o percentual de 20% para mulheres. E os próximos agora são os classificáveis. João Vitor Fidelix da Silva. João Vitor Fidelix da Silva, 11º. Maico Jonathan Alves de Almeida. Maicon Jonathan Alves de Almeida. Luiz Henrique Vieira Valentim. Luiz Henrique Vieira Valentim. Érica Gomes Soares. Érica Gomes Soares. José Clériton Costa Leite Neto. Maria Ayane Ferreira Silva. Larissa Alves de Castro Silva. Maria? Larissa. Larissa Alves de Castro. Nilson Hélio da Silva. Nilson Hélio da Silva. Felipe Nunes da Silva. Felipe Nunes da Silva. Andresa Souza Cândido. Andressa Souza Cândido. Maria Stephanie da Silva. Jonas de Araújo Oliveira. Matheus Eric Oliveira Aquino. William Felipe de Souza. João Pedro Lobo Medeiros. Carlos Henrique Nunes da Silva. Rafael Rodrigues da Silva. Carlos Henrique Colares Siqueira.
Maria Joyce Duarte de Oliveira. Francisco Felipe Bezerra da Costa. Francisco Felipe Bezerra da Costa. Exaú de Oliveira da Costa. Exaú de Oliveira da Costa. Maísa Pereira de Oliveira. Marcos Rian da Silva Oliveira. João de Souza Silva. Alexandro Lopes Teixeira. José Roberto Andrade Ferreira Neto. E o último agora. Luiz Felipe da Silva Mendonça. A gente encerra aí a chamada, o sorteio do público interno turma da noite. Vou pedir mais uma vez a Irailma aí para fazer a chamada, os classificados, enquanto isso eu vou dobrando ali o nome do público externo turma noite. Primeiro, Jade Pereira Araújo. Segundo, Wesley Alves Felinto. Terceiro, João Vitor da Silva Oliveira. Quarto, quem é Jade? Gabriel Pereira Moreira Souza. Quinto, Jussara Gonçalves de Souza. Sexto, Francisco Marco Pereira Borges. Sétimo, Matheus Gomes de Alencar. Oitavo, Cícero Hugo Silva Araújo. Nono, Samuel de Arruda Sampaio. E o décimo, Pedro Tiago Mendonça Pereira. Iro. Só para encerrar. Vai. Agora nós vamos fazer agora do público externo turma da noite. Só dobrar aqui os papelzinhos. Seguindo a mesma metodologia também. Sortearemos agora 20 nomes, dos quais 20 devemos ter no mínimo 4 mulheres. Agora sim, agora eu só estou acreditando. Ó, você não se comprometa. Cuidado. Aí, ó, pronto, é quem vai Pareceu sortear. gato. Pronto? Tudo bem, mais. Não, aquela carga que a gente usou sem GF. Você tira com aquela na cabeça. Foi. Eu não lembro não, só olhando lá. 0.1 HV. 0.1 HV. Isso, 0,1, né? É que é 100. CGF. Dá continuidade agora, sorteando o público externo, turma da noite. Primeiro, ser chamado. Eric Gregório Galdino de Oliveira. Eric Gregório Galdino de Oliveira. Tassiano Ricardo de Souza Silva.
Erivânia Soares Marques de Souza. Erivânia Soares Marques, já uma mulher. Sérgio Pereira de Oliveira. Sérgio Pereira de Oliveira. Maria Gisele Lima Ferreira. Maria Gisele Lima Ferreira, segunda mulher. Raimundo Alves Holanda Neto. Raimundo Alves Holanda Neto. Francisco Danísio Duarte Almeida. Francisco Danísio Duarte Almeida. João Levi Gonçalves de Lima. João Levi Gonçalves de Lima. Francisco Eric Freires da Silva Souza. Francisco Eric. David Wesley de Lima Rodrigues. David Wesley de Lima Rodrigues. Maria Fabiana Bezerra da Silva. Maria Fabiana Bezerra da Silva. Terceira mulher, né, Greg? 11º e a terceira mulher. William de Moura Silva. William de Moura Silva. Eros Thierry Medeiros de Queiroz. Eros com H. Thierry. Cleiton de Souza Reis. Cleiton de Souza Reis. Alessandro Pereira de Menezes. Alessandro Pereira de Menezes. O Alessandro é o que agora? 15º. Alessandro. É, 15º. É Alessandro. Foi. Celton Brenner Rodrigues Gama. Celton Brenner Rodrigues Gama. 16º. Maria Marilene de Souza Pereira. Maria Marilene de Souza Pereira. Maria Marilene é a 17ª e a 4ª mulher, né? Então com isso a gente já preenche as vagas destinadas para mulheres, os 20%. Francisco Narciso Rangel Neto. Francisco Narciso Rangel Neto, é o 18º. André Fernandes Pereira. André Fernandes Pereira, o 19º. Isaías Lobo Oliveira. Isaías Lobo Oliveira. Então são os 20 classificáveis e a partir de agora a gente classificados e a partir de agora a gente chama os classificados. 21º. Cássio Humberto Dantas de Souza. Cássio Humberto Dantas de Souza. Marcos Antônio Ferreira da Silva. Marcos Antônio Ferreira da Silva. Raimundo Sávio Tavares Bezerra. Raimundo Sávio Tavares Bezerra. Antônio Bezerra Ferreira. Antônio Bezerra Ferreira. Maria José da Silva Lima. Maria José da Silva Lima. Vitória Oliveira Silveira. Vitória Oliveira Silveira. João Batista Barbosa de Aquino. João Batista Barbosa de Aquino. Silvano Santiago da Silva. Silvano Santiago da Silva. Ubiton Emanuel Silva Oliveira. Ubiton com H.
Francisco Chaves do Nascimento. Francisco Chaves do Nascimento. Francisco Josimar Pinheiro de Souza. Francisco Josimar Pinheiro de Souza. Josimar é o quê? Aí, 19º, é? Francisco Josimar. Não, 31º. A 30º, não? Já foi. Já? 31º. Francisco Josimar. João Vitor Araújo de Souza. João Vitor Araújo de Souza. 32º. José Lucas da Silva Santos. José Lucas da Silva Santos. Marlon Roges Barbosa de Alencar. Marlon Roges Barbosa de Alencar. Ana Raquel do Nascimento Souza. Ana Raquel do Nascimento Souza. Felipe Silva de Oliveira. Felipe Silva de Oliveira. Marcos Vinícius da Silva Duarte. Marcos Vinícius da Silva Duarte. Fernando Alexandre de Souza. Fernando Alexandre de Souza. José Tiago Fernandes Araújo. José Tiago Fernandes Araújo. Pedro Caíque Severo Silva. Pedro Caíque Severo Silva. Rafael Pinheiro da Silva. Rafael Pinheiro da Silva. João Vitor Gomes Figueiredo. João Vitor Gomes Figueiredo. Caíque Fernandes da Silva. Caíque Fernandes da Silva. João Carlos de Souza Sobral. João Carlos de Souza Sobral. Alexandra da Silva Lima. Alexandra da Silva Lima. Fernando Taunay Silva. Fernando Taunay Silva. Denilson Silva Araújo. José Divan Teixeira de Moura Júnior. Heitor Douglas Dantas de Souza. Hector Douglas Dantas de Souza. Hector Douglas é o último e a gente encerra o sorteio. Pedir a Iraima de novo para fazer a chamada aí dos 20 classificados. Eric Gregório Galdino de Oliveira. Segundo, Tassiano Ricardo de Souza Silva. Terceiro, Erivânia Soares Marques de Souza. Sérgio Pereira de Oliveira. Quinto, Maria José da Silva Lima. Sexto, Maria Gisélia Lima Ferreira. É a quinta, né? É. É. Raimundo. Raimundo Alves da Holanda Neto. Francisco. Sétimo, Francisco Danísio Duarte de Almeida. Oitavo,
João Levi Gonçalves de Lima. Francisco Érico. Francisco Érico Freires da Silva Souza. David. 10º, David Wesley de Lima Rodrigues. Maria Fabiana. 11ª, Maria Fabiana Bezerra da Silva. 12º, William de Moura Silva. 13º, Eros com H. Eros Thierry Medeiros de Queiroz. 14º, Cleiton. Ah, é aqui. aqui, Cleiton de Souza Reis. 15º, aqui, Alessandro Pereira de Menezes. 16º, Celton Bremer Rodrigues Gama. 17º, Maria Marilene. Maria Marilene de Souza Pereira. Francisco. 18º, né, agora? Francisco Narciso Rangel Neto. 19º, André. aqui, André Fernandes Pereira. E o 20º, Isaías. Isaías Lobo Oliveira. Pronto, então, pessoal, com isso a gente encerra o sorteio das turmas 2024.2. Lembrando que até amanhã a gente vai estar publicando o resultado, condensando todo o sorteio e publicando o resultado lá no site do campus. Peço a vocês que fiquem atentos à data de matrícula, certo? Para que possam comparecer ao campus e fazer a matrícula. E os classificáveis, fiquem atentos, caso apareça vaga, a gente vai estar entrando em contato pelo telefone que foi indicado na ficha de inscrição. Então agradecemos a todos aí pela participação e uma boa tarde. Wiro.